Já estamos de volta para começarmos a falar sobre o que aconteceu no último final de semana lá no Flamengo. E você sabe que eu vinha pensando hoje em quantas coisas têm acontecido nas últimas semanas, até falei isso para você no começo do programa. E comentava aqui com os nossos convidados que parece que você não tem nem tempo de absorver uma dor para que aconteça outra. Graças a Deus não aconteceu com nenhum de nós, mas indiretamente acaba sendo com qualquer um de nós, porque todos nós estamos sujeitos aos desmandos e à falta de responsabilidade das pessoas. Você trabalha num lugar, se você não sabe a procedência daquele lugar, pode acontecer como aconteceu com essas famílias, dos 10 meninos que morreram. E as famílias muitas vezes pensam, mas poxa vida, quem é que vai imaginar que um lugar rico, um time de futebol conhecido no mundo inteiro, com uma das maiores torcidas do mundo, pode abrigar de forma tão errônea as crianças. Isso a gente pode afirmar que é de forma errônea, porque já foi comprovado que não havia nem na planta do ninho do urubu, que é o local onde eles ficam, nem na planta não tinha aquele container ali. Então, a gente não tem nem como discutir isso. Mas nós podemos falar, por exemplo, com o Fábio. O Fábio, ele é especialista em segurança predial. Por quê? Porque existem vários processos para que você monte um negócio e que você tenha essa autorização. Você precisa ter, os bombeiros fazem uma fiscalização, mas você pode fazer isso de forma particular. E ele vai falar um pouquinho para a gente desse procedimento. A Cíntia, ela é engenheira e professora. Então tem toda essa coisa de construção. Como é que você constrói isso? Porque você pensa assim, mas é um container. Quando fala em container para mim, a impressão que eu tenho, que não é, mas a impressão que eu tenho é que você colocou uma caixa de lata ali, colocou umas divisórias, um ar-condicionado num lugar que é todo de metal, que me dá a impressão que pode esquentar muito mais, entendeu? E daí isso pode ser uma bomba mesmo para uma explosão. E o Luiz, eu pedi para que ele viesse, porque como nós já sabemos todas as coisas erradas que foram feitas para aquele lugar funcionar, eu quero saber como é que fica a cabeça das crianças que não morreram, que têm sonhos a serem realizados e que vão continuar treinando. Porque algumas das crianças ainda estão internadas, mas todas elas vão voltar, inclusive o adolescente que teve 30% do corpo queimado, o médico já disse ontem, que a médio prazo ele vai poder voltar a jogar futebol. Existe uma convivência familiar nesses lugares. Esse lugar se torna a segunda família daquela criança. E eu digo criança, porque nós temos meninos ali que morreram, um deles, como eu já te falei antes do intervalo, que vivia nesses locais, nessas concentrações, nesses clubes, desde os 7, 8 anos de idade. Então, na verdade, aquele lugar é a casa e aquelas pessoas são as pessoas que são como irmãos deles. E aí? Como é que fica a cabeça de uma criança nesse sentido? Como é que fica a cabeça dos pais das crianças que morreram? A sensação de culpa, tipo, poxa, será que eu que tinha que ter visto isso? Será que eu deixei, por causa do sonho do meu filho, eu me esqueci de algumas coisas que eu tinha que ter fiscalizado? Daí tem aqueles que ficaram também, os pais, que ficam com medo. E agora? Eu vou deixar meu filho jogar? Daí começa a achar que todos os lugares são perigosos e você acaba sem querer podando o teu filho de realizar o sonho. Então tem muita coisa para a gente conversar hoje. Eu vou começar com o Fábio, que já está aqui na minha frente, que já conversa melhor. Ô Fábio, você fez assim com a cabeça porque eu falei certo? Dá a impressão de que é uma caixa de metal mesmo? Boa tarde, meu nome é Fábio, eu sou especialista em segurança predial, patrimonial, meus sentimentos aos familiares, à família dos meninos todos lá, os meninos, né? Dos meninos, nossos futuros jogadores, de futebol do Rio de Janeiro, Ali realmente é um absurdo, Um container servindo como moradia, abrigo, para aqueles adolescentes, Isso realmente é um absurdo, sem medida de segurança nenhuma, nem sanidade básica, segurança, inspeção. Isso que eu quero saber. Por exemplo, se você faz você constrói, porque aquilo é um container, mas também é construído, Porque tinha divisórias lá dentro e tudo, Sim, são divisórias improvisadas, Que é como eu falei, que parece que você pega uma caixa de lata e vai colocando. Realmente, parece uma lata de sardinha, vamos dizer assim, Mas daí, por exemplo, eles podem contratar uma empresa de segurança patrimonial para verificar que o trabalho feito ali é um trabalho que pode ter algum problema ou não? Não, no caso ali seria... eles não tinham o HABITS, Não tinha nada, trabalhar, o alvará. Não tinha inspeção da prefeitura, inspeção do bombeiro, E geralmente o clube praticamente ele foi o culpado disso, junto com a prefeitura, porque não tinha
o alvará para Então, servir como moradia dos garotos, né? Antes da prefeitura entrar na história de você pedir alvará, essas coisas, tem que ter uma fiscalização do bombeiros, uma aprovação? Sim, tem que ter a fiscalização do corpo de bombeiro, né, da brigada de incêndio, né? Para inspecionar as medidas de segurança, que é extintores de incêndio, hidrantes e mangueira de incêndio, né? E nisso daí não teve, né? Não teve nada. Por isso que eles não conseguiram alvará. Por isso que não conseguiram alvará, por causa das medidas de segurança, assim, de higiene de saúde, né? Então, por isso que eles não tiveram essa liberação, esse alvará, né? O hábitos, né? Que significa habita-se, né? Que está apto para receber pessoas. Liberado para receber as pessoas para ir morar, né? Daí, Cíntia, a gente fala dessa coisa de construção. Mesmo aquilo que... É que hoje eu fico imaginando que talvez fosse muito mais barato até se eles tivessem feito aquelas... Hoje tem umas estruturas que parecem pré-montadas, né? Sim. Que você vai encaixando tudo e parece que é muito mais rápido para fazer, tipo um Lego. Isso poderia ter sido feito de uma forma mais segura ou, na verdade, quando você coloca um container desse, acaba sendo mais barato? Então, nós temos já hoje vários estudos para uso de container até para habitação popular. Então realmente pode fazer? Pode-se fazer, só que a hora que você... Quantas pessoas você está colocando nesse local? Né? Como que vai ser essa acessibilidade? Tudo isso tem que estar em conjunto no estudo do projeto para que você consiga, né, atender aquela demanda. Então, lá você está colocando mais pessoas do que você tem facilidade de o quê? De locomoção. Então, qual que é o seu corredor de acesso? Quanto que eu exijo em projeto isso? Então, lá a gente estava falando o quê? Não de um uso residencial, mas você estava indo para um uso já, né, que eu preciso o quê? De uma licença de funcionamento. Você não está... A hora que a gente tem o Habite, é mais focado para uso residencial. Então, eu vou ter lá o quê? Um alojamento dentro de um clube. Então, eu tenho uma licença de uso e operação. Mas eu contrato uma empresa para construir aquilo. A empresa, ela não pede, por exemplo, antes dela fazer dela fazer essa construção, ela não pede os documentos para esse clube para dizer que tem autorização para construir naquele local, como, por exemplo, a planta, essas coisas? Sim. Até teoricamente teria que pedir. Você vai colocar os seus funcionários lá dentro, né? E aí você tem que ter uma responsabilidade. Então, você tem que ter um projeto para aquele embasamento. Mesmo sendo algo... porque esse container é o quê? É um metal? Ele é um container igual que a gente vê lá em Santos. Então, você acaba fazendo o quê? Você faz aberturas... A gente vê aqueles que chegam de... Isso. Você faz aberturas nele de acordo com o seu uso. De carga, né? Tem na Vila Madalena, né, tem um espaço de eventos que são com vários containers. Então, dá para utilizar? Dá. Só que você tem que ter a destinação correta e a adequação dele para isso. Daí você diria que daria para usar, mas não para abrigar tantas pessoas? Sim. Aí qual que é o uso? Então, eu vou ter corredor de acesso. Então, a gente tem um dimensionamento mínimo quando você faz um projeto de quantas pessoas vão estar passando, qual que é a dimensão de corredor, qual que vai ser o uso. Então, tudo isso está dentro da legislação e aí eu consigo fazer a aprovação ou não. Menina, ninguém obedeceu nada ali, então, né? Não é verdade? Porque você falou essa coisa de acesso, só tinha uma saída. Por isso que o pessoal que estava mais pro fundo não conseguiu sair. Então, na verdade, também tem esse problema. Agora, um outro problema que eu acho que pode ter também, você até me corrija, porque a gente fala como leigo. Pode ter ar-condicionado num lugar assim que tenha tanto metal? Teria que ter uma ligação elétrica diferenciada para isso ou não? Não, você pode ter, que aí a gente tem o cabeamento, né? Até porque teria que ter, são recozidos ali, né? Porque imagino tanto que não deve esquentar o metal. Nós trabalhamos, né? Nas obras, que eu já trabalhei em container, que é o começo de obra, você coloca o ar-condicionado, você tem um banheiro, então você consegue utilizar. Agora, como que eu vou fazer minha distribuição? Você vai ter gente morando, minha distribuição elétrica de uma maneira, com um cabeamento, né, que tenha uma segurança maior, que a gente fala o quê? Os nossos materiais de construção, você tem que ter o quê? Ele tem que ter uma resistência maior ao fogo, por um prazo maior, para não ter o problema daquilo também propagar o fogo. Então, tudo isso tem que ser analisado. Quais materiais, então a vida útil... Tem coisas que você não pode utilizar. Isso. Tipo aquela espuma, que lá em Santa Maria aconteceu a mesma coisa na boate. E aquela fumaceira que matou os meninos, na verdade, foi por causa dessa espuma. Essa espuma serve para quê? Você tem a parte, né, de tratamento térmico, então você consegue diminuir o tratamento térmico e lá eu não sei qual era a modulação que você tinha. Né? Se era só como divisória entre cada quarto. Mas não tinha que ter, né, em caso nenhum ali. Não tinha que ter lá, né? Vamos resumir, não tinha que ter aquele container nem as pessoas lá dentro, por causa que não tinha aprovação de nada. Né? Não poderia ser um alojamento.
definitivo, né, que era o caso, tá? Eles não estavam provisoriamente, eles estavam porque não tinha muitos anos aquilo, né? Então não poderia estar naquela situação. Luiz, daí eu tenho três situações que eu quero abordar com você, mas eu quero começar com quem fica. Né? Então, nós vimos vários depoimentos dos meninos que não perderam a vida, de meninos que já os conhecia alguns deles de outros times, e de crianças, na verdade, tinha alguns até mais jovens que apareceram nas reportagens, crianças que estão desoladas porque perderam, e aqueles que se sentem culpados porque não conseguiram salvar o amigo. Isso fica na cabeça da criança, ou o fato de ser mais jovem, a gente esquece mais rápido do que quando acontece com um adulto? Trauma não tem idade. Né? Não é porque eu sou mais jovem, eu vou resolver mais fácil. Vou sofrer menos ou mais? Eu não consigo dimensionar, né? É claro que quanto mais jovem, menos consciente, o trauma ele está registrado, mas emocionalmente eu respondo isso de alguma maneira. Eu desenvolvo um sintoma qualquer, uma fobia, uma angústia, consequente do trauma. O que acontece nessa situação, né, inclusive dos garotos que tentaram voltar para ajudar, eu me sinto impotente. Quer dizer, eu não dei conta. Então, eu também fracassei. E aí, o sentimento de culpa pode sim ser potencializado. Que daí é uma coisa que... eles podem levar pela vida se não for tratado? Essas crianças têm que ter um acompanhamento. Isso tem que ser tratado. Que é uma coisa que constantemente eu falo aqui, né? Toda vez que eu passo por uma situação que mexe emocionalmente, eu posso dizer que está tudo bem, mas internamente isso vai refletir de alguma maneira. Ou eu desenvolvo uma fobia, ou um trauma, um medo, uma angústia, uma culpa, uma incapacidade de prosseguir, né? Ou eu acho que não aconteceu nada e vou levando. Então, assim, tem que ter sim um tratamento, como aconteceu em Santa Maria, com as famílias, com os sobreviventes, agora com os meninos, porque, assim, primeiro que era um sonho. Né? Eu estava lá porque é o sonho de todo garoto entrar. E para aqueles que ainda estão, o sonho, na verdade, não morreu, né? Então, agora como é que eu volto para jogar? Pois é, isso que eu quero falar. Não pode causar também uma sensação de medo maior? E a pessoa pensar, poxa vida, eu estou com medo e daí o meu desempenho vai ser muito menor e eu posso não ser o vencedor? Então, o medo ou ele te paralisa ou ele te motiva. Depende de como é que eu estou estruturado para lidar com isso. Tá. Então, alguns garotos talvez levem um tempo maior para voltar. Talvez eu não dê conta, eu me sinto incapaz em determinado momento. Outros já acham que por não ter dado conta, precisam se superar. E aí eu não vou nunca saber qual é os dois limites. Ou de estar no recuo ou de estar no excesso. Que os dois podem fazer mal futuramente, os dois são prejudiciais. Né? Porque daí você pode se tornar extremamente competitivo e não conseguir dar conta também. Quando você perdeu uma vez, você já se sente frustrado. Isso. Ou você achar que como você não dá conta mesmo, você não vai nem tentar. E assim, se eu acho que eu dou conta, né? eu não vejo limite. E aí eu vou me desgastando porque eu consigo, eu preciso conseguir. O outro já não, ele paralisa. Então, quem sobreviveu, quem passou pelo trauma, quem ainda pretende, conviveu, é sim ideal um trabalho de psicologia grupal, inclusive, né? Porque tem emoções para acontecer ali, né? É um espaço de convívio, mais ainda, é um espaço de residência. Então, eu misturei duas coisas, né? É a minha segunda casa. Mesmo de uma forma precária, vale a pena o sacrifício, porque você tem um objetivo e todo mundo que tem um objetivo passa por situações de sacrifício, que é normal. É o preço, né? É o preço que eu pago, exatamente. É o preço que eu pago, mas assim, esse preço foi uma vida, mas é uma vida de algo que eu gosto de fazer, que é jogar. Então, é um momento de reflexão mesmo, né? Nesse primeiro momento é acolhimento, e infelizmente a gente teve algumas tragédias já desde o início do ano, como o Brumadinho, por exemplo, que é o acolhimento. Eu não consigo resolver nesse momento, eu tenho que acolher a dor. Tem uma dor, não posso Agora, essas crianças, o ideal é que elas voltem ao trabalho, né, ao treino, rapidamente, até para tentar fazer com que saia da cabeça deles a tragédia, ou tem que ter um tempo certo e uma parada? Então, é o tempo de cada um para. Eu não posso logo colocar para treinar, até porque o campo que eu vou treinar é do lado da onde aconteceu o acidente. Fica difícil, né? Fica, então é o tempo. Essa convivência familiar dentro desses locais, dessas concentrações, elas são de muito conhecimento de um querido da gente, que é o Vinícius Resch, que está com a gente direto de Portugal. E o Vinícius, a vida do Vinícius sempre foi jogar futebol desde criança. Então, ele se dispôs, junto com a família dele, a todas as vezes estar
pronto para ir para onde quer que fosse para realizar esse sonho. Então, foram momentos que o Vinícius passou bastante difíceis e ele vai dividir um pouquinho com a gente essa história da convivência. Porque talvez você que não tem uma profissão como essa, ou tem o seu filho dentro da tua casa todos os dias, você não tenha esse sonho que pode tirá-lo momentaneamente de você, a criança pode ser que não tenha ideia disso. Mas o amadurecimento que isso traz, que foi o que aconteceu com o Vinícius, que hoje está como técnico de um time de base também em Portugal, e acabou não é nem tirar a chuteira, né, Vinícius? Não deu nem tempo ainda, né? Boa tarde. Oi, Vinícius, boa tarde. Vou ligar de novo para o Vinícius, que deu problema. Mas o Vinícius tem essa experiência de todos os dias estar ali, em vários lugares do mundo, sempre nessa concentração. E precisa ver também, eu fico pensando, né, o Fábio, que existe também eu acho que para quem trabalha com isso, você vê uma tragédia anunciada como essa, é meio frustrante como profissional, né? Você saber que me dá a impressão de que são falhas muito conscientes. Uma pessoa como você, que tem essa experiência em segurança predial, se você chega naquele lugar, você sabe que tem alguma coisa errada, né? Sim, claro. É meio frustrante você ver o comportamento das pessoas dentro da profissão, né? Totalmente frustrante. E nisso, você vê agora o São Paulo, se eu não me engano é o São Paulo e o Vasco, eles começaram a fazer essas inspeções de segurança, de brigada de incêndio, depois do fato ocorrido pelo clube o Flamengo, né? Ou seja, todo mundo podia estar trabalhando irregularmente, né? Isso justamente, que é e foram terrível. proibidos, acho que, se eu não me engano, o clube acho que o Vasco São já Paulo, foi. Até foi lacrado o CT de treinamento deles, eles foram treinar em outro lugar, entendeu? Eles esperaram acontecer todo esse fato. Alguma coisa errada também tem. E, sim, não só eles, agora eles estão fazendo a inspeção em todos os clubes, né? Porque esperaram esse fato acontecer, né, essa tragédia acontecer, para depois tomarem uma atitude. Depois que aconteceu 10 garotos, né, que perderam a vida. Agora, Fábio, para quem entende do assunto, quando você chega num lugar como esse, você já sabe que se você der uma volta lá dentro, você já sabe que está errado? Claro, ali foi um lugar que para se habitar, viver ou ter um ser humano ali totalmente... Quanto menos 10, né? Totalmente fora do controle e do cabível, né? Porque ali não parecia nenhum lugar para moradia, nada, parecia um depósito de sei lá, de qualquer coisa, do que né? a Cíntia falou mesmo, né? A Cíntia deu um exemplo bom, que foi essa história do container em Santos, né? Foi o maior exemplo, porque eu estava tentando, quando eu vi os restos lá, eu estava tentando lembrar o que era. Na verdade, você vai no Porto de Santos, tem um monte daquelas caixa, né? Sim. Caixa de metal. Habitabilidade, você como profissional né? também, se você chegasse lá, você saberia que está errado? Sim, não tem. A hora que você tem toda essa parte, né, que a gente tem de embasamento, de dimensionamento e áreas mínimas de ocupação para cada tipo. Então, hoje a gente pega um exemplo simples, se a gente for para o residencial convencional. Hoje tem consultoras que vendem um dormitório como sendo... não atingiu a área mínima, ela transforma num escritório. Loft. Que aí é o escritório. Então, só que no decorado você vai, são 2 dormitórios. Então, esse é um exemplo de quê? De área mínima que você tem na legislação. Ah, quer dizer, então, que quando você vê esses apartamentos de 38 metros quadrados com 2 dormitórios, é proibido? Não, aí depende da modulação que foi feita. Mas você tem uma área mínima para ser um dormitório. Então, por isso que às vezes você tem adequações, né, em projeto que aparece como um escritório e, na verdade, foi vendido como dormitório, né? Porque a gente não tem essa descrição na escritura, você tem só a metragem quadrada. Agora, quando você... um container como esse, eu não tenho ideia de como é, eu só estou te perguntando, ele tem banheiro dentro dele, tem água corrente normal, ou tudo isso era feito do lado de fora? Você tem containers já com banheiros, que era deles lá, Cíntia? Então, eu não peguei os projetos de lá, não sei como que era a modulação, eu comentei. Mas, inclusive, nas obras, eu consigo pedir um container vestiário para os funcionários tomarem banho. Então, depende da modulação que você pede, ele vem já. Então, normalmente se usa container só para quando está fazendo uma obra e para o pessoal. Não se usa container assim, para ficar morando alguém dentro tanto tempo, é isso? Você fala, tem esses projetos. Tem até uma escola que foi montada com toda metálica. Tem algumas tentativas de uso de containers para a parte residencial e comercial. Hoje você tem lanchonetes feitas em container, mas para você conseguir deixar nesse formato, você tem que ter o quê? Dentro da legislação local, tem que aceitar aquele tipo de material, né, de fechamento, que tem alguns locais que não aceitam.
Por exemplo, eu não aceito madeira em São Paulo, por causa do meu risco de propagação de chama. Então, qual que é o local que eu estou? Está dentro da legislação? Não está? Eu posso colocar pessoas para dormir? Posso. Quantas? Né? Dentro dessa área quadrada. É isso que a gente tem que adequar. Ô, Cíntia, e esses lugares, esse tipo de material, você falou da madeira aqui por causa dos riscos, esse tipo de material, ele é mais difícil de pegar fogo? Ele é mais difícil do que a madeira, né? Tá. Do que eu fazer, antigamente se fazia muito, né? O nossos, principalmente canteiro de obra, você faz ele todo de madeira lá e para início de obra, a hora que eu começo a ter edificação, eu transfiro os funcionários lá para dentro. Se eu trabalhar no container, eu tenho aí uma estrutura que tem menos chance de propagação de fogo. Mas ela também tem um custo mensal, então, né? Aí eu vou fazer um barracão, eu vou fazer um container, o que vale a pena? Eu estou trabalhando, eu tenho que ter uma manutenção maior no meu barracão do que eu tenho no container. Então, se eu fizesse essa distribuição aqui agora de instalações, depois eu não preciso mais fazer. Então, tem tudo isso que a gente acaba analisando e definindo qual tipo, né, que você vai utilizar. Então, na verdade, quando você tem... Acho que o mais errado ali, então, além do... Não tem mais errado, né? Porque errado é tudo. Mas é que estou tentando entender o negócio do fogo. Então, na verdade, mesmo que você tenha uma estrutura dessa, talvez o ar-condicionado fosse um perigo, porque dá a impressão que tem vários ar-condicionados, né? Não é só um, né? Talvez a distribuição, né? A distribuição elétrica que foi realizada, eu tenho uma forma de fazer a distribuição com uma tubulação que tem uma resistência maior à chama, por um tempo maior, que daria o quê? Para conseguir diminuir essa propagação. Aquelas chapas de divisórias, eu poderia ter utilizado um material que não propaga chama. Então, mesmo tipo um anti-chamas. Que existe. Então eu tenho tanto para a parte acústica, se a gente for ver nos estúdios, você tem o anti-chama e anti-ruído, antitérmico. Então ele trabalha essas funções e eu tenho uma durabilidade de quê? De quantas horas de contato de fogo direto para ele começar a pegar fogo. Então tudo isso a gente tem mensurado até na hora de fazer o alvará do nosso AVCB, né? A inspeção vistoria do Corpo de Bombeiros, eles analisam se isso está sendo feito. Então entre os andares eu tenho que ter um material que não permita passar a fumaça de um andar para o outro. Então, isso tudo a gente acaba fazendo e na hora que você chama o bombeiro para ter a vistoria, ele vai olhar o material. É um material que não propaga chama. Aí é que você entra, né? Sim, ela faz tudo isso, depois que ela faz tudo isso é que entra a vistoria, né? Essa vistoria, né? E a partir dessa vistoria é que o Corpo de Bombeiro dá o papel certo para poder funcionar. Dá o alvará para poder funcionar, né? Diga, Luiz, o que você queria falar? Eu não é minha área engenharia nem segurança, mas assim, eu andei procurando containers para amigos que estão construindo casa em containers. E a exigência é uma casa ecológica, mas o projeto já vem com isso. Mas tem várias exigências. Várias exigências. Então, assim, e aí você falou, né, o container, poderia ter acontecido até numa casa de concreto, no modelo de concreto. A questão é como que o ser humano está lidando com a exigência e o outro que vai habitar, que é uma questão. Que é o mais absurdo, né? Então, se a gente pensar em termos de pessoas, todos têm valores, mas quem acaba sendo mais ou menos valorizado? Né? Ô Luiz, sabe o que eu queria te perguntar também? Porque ontem tem uma mãe de um dos meninos, que o menino era filho único, e daí ela falou que ela estava muito, lógico que não com a perda do menino, mas que ela estava muito tranquila porque ela sabe que ela realizou o sonho dele. Então, que isso dava paz para ela porque ela não podou e ele estava em busca dos sonhos dele. Lógico que foi interrompido da pior maneira possível. Mas existe também, a gente sempre pensa que esses traumas é mais para a criança, né? Mas pode gerar aquilo que eu tinha falado dos pais, que não estão, as crianças não estão ali, o pessoal que está chegando agora, desse pessoal que está chegando agora, o pai já fala, eu que não vou deixar isso, porque esse país é uma bagunça, e ninguém, porque não é mentira, porque a gente tem um monte de lei, mas ninguém obedece. Sim. Então, eu não vou correr o risco de deixar o meu filho num lugar onde vai a fiscalização e daí passa projeto, e depois ou a fiscalização fala que não tem nada, ou a pessoa responsável faz um projeto que não... A pessoa fica com medo de tudo. Como a gente não entende de nada, não vou nem deixar aí. E fazer com que você criar uma criança frustrada por causa do medo, esse medo pode paralisar nesse sentido também? Particularmente na questão do futebol, existe uma coisa, e a gente tem exemplos de grandes jogadores nossos, que assim, o sonho é mais do pai do que do filho. Então, pelo desejo do pai, ele coloca o filho em qualquer lugar. E aí eu esqueço, né, desses cuidados. Então, tem que ter muita consciência de quem é essa escolha. Quem está fazendo a escolha de querer jogar ou não. Tá. A hora que a mãe faz esse relato, é claro que ela está tendo a dor real, mas é assim, o meu filho fazia o que ele queria. Que ele pediu mesmo, né? Pediu. Não fui eu que
Não obriguei, mas não fui eu que induzi. E porque assim, pode acontecer de quem induziu ter a culpa maior. Tá. Né? Porque assim, era o sonho muito mais meu do que do meu filho. Então, eu costumo dizer assim que todo trauma, ele não deve ser desconsiderado, ele é importante em maior ou menor grau. E ele funciona como uma onda. Mas esse medo que eu falei, como é que a pessoa que está assistindo essa desgraça toda e tem um filho que já deu sinais de que pode ser um bom jogador, ou, sei lá, uma menina que quer ser modelo, que já começa às vezes muito cedo, viajando, como é que eu evito de podar a criança de realizar um sonho por causa do medo que eu tenho de perdê-la? Tem como evitar essas coisas? Então, eu não tenho como evitar, porque se tiver que perder ou não perder, eu não tenho controle. Isso é um Mas fato. como eu faço para não fazer disso uma realidade da minha vida e atormentar? Eu participo, né? A grande diferença é que muitas vezes os pais terceirizam a formação, a educação, a escola, quer seguir carreira de modelo, entrega, e aí como acontece, né? Sai do interior, vem para São Paulo, morar numa república que não sabe quem toma conta, como alimenta. Então, assim, é a participação. E não realizar o sonho dos filhos, sim, até onde tem o limite de que é possível ou não, mas acompanhar, participar e não delegar. Ou mais ainda, como eu digo, não terceirizar a sua educação. Cuidar mesmo, né, Luiz? É cuidar. Inclusive na própria escola, porque a gente tem escolas, não só na questão do futebol, que não tem infraestrutura nenhuma, não tem um banheiro adequado. E a gente não, é o que eu falo, a gente não entende, né? Você não entende, você leva a criança para a escola, às vezes escolas de renome, não é, Fábio? Você não, a pessoa que, o pai, por exemplo, não vai saber se aquele prédio é inadequado ou se não é inadequado. Sim. É uma coisa que eu presto atenção, mas até por ter feito muita matéria de desgraça, você acaba aprendendo algumas coisas, tipo, sempre olhar se tem um extintor. Sim. Né? Porque você também não sabe se ele vai funcionar ou não, porque eu não sei ver. Sim. Mas se você tiver, você já vai ser menos pior. Você fala, bom, pelo menos extintor tem. Que é o que os pais normalmente veem. A gente não tem. Tem alguma dica, Fábio, para pais, assim, no que a gente tem que prestar atenção primeiro, que se não tiver aquilo, já é sinal de que pode estar muito pior por aquilo que a gente não entende? Sim, porque os materiais de segurança, como a gente estava falando, eles têm que ser vistoriados sempre, né? Feito sempre a manutenção, né? E a prevenção. Né? No caso de instalações de esses materiais de segurança, que é extintores, mangueiras, né? Hidrantes tem que estar sempre visíveis, né? Sempre visíveis, num lugar amplo, e, limpo e que não tenha algum empecilho na hora de ter, usar, né? De ter a saída de emergência, né? Poder isso tem que estar vazão. Sempre visível. Qualquer sempre lugar que o pai ou a mãe for, ele vai ver. Sempre visível. Nisso que lá no clube do Flamengo não tinha, né? Acho que praticamente nem extintor tinha. Se tivesse, eu acho que... Não tinha pego água da pia, né? Então, acho que nem... Meu Deus, funcionando isso, deveria estar, né? No entanto, está sendo periciado, né? Para poder um laudo, né? Para estar registrado, que a gente já sabe, né, Fábio? Que a gente já sabe, mas precisa bater o martelo mesmo para encerrar, né? Ô, Cíntia, você sabe que a sua orientação é a mais difícil. Porque se a gente não consegue nem saber se o extintor está funcionando, quanto mais você entrar num prédio e achar que ele ou pode cair, ou pode pegar fogo com maior facilidade. Mas mesmo assim, existem alguns detalhes que a gente, como leigo, pode prestar atenção? Então, o alvará, né, de uso e operação que a gente tem. Isso, as coisas têm que estar visíveis? Sim, você pode solicitar e até acessar, né, às vezes a hora que você tem o código, né, do munícipe, o código da prefeitura, você consegue visualizar. Se eu tenho o nome da escola, por exemplo, eu tenho como acessar e saber essas coisas no site da prefeitura, tudo? Não. Eu tenho que pedir. O lugar onde eu estou é obrigado a me mostrar? Sim. Até porque... Quem é que vai? Ainda mais esse país que a gente não liga para essas coisas, quem é que vai fazer um pedido desse? É só por Deus mesmo, né, Luiz? Assim, eu estou, até para completar, porque como eu trabalho também com RH, e aí, empresas, eu vejo muito isso. Ok, tá bonitinho, eu tenho a rota de fuga e tal, mas assim, tem uma coisa chamada ser humano. Aí que não colabora. Você pede para fazer exercício de abandono, né? Imagina, começa a reclamar. Então, assim, eu não me interesso. Porque, tá lá feito, tá bonitinho, tem um hidrante aqui, mas eu não vou ver se é para madeira. Não, você não sabe nem se funciona, porque eu, por exemplo, eu não sei como é que faz para ligar aquilo. Não é ligar, né, que fala, é acionar. Para acionar, né? Você ri, mas eu não sei se é que está em casa, sabe? Eu nunca peguei, eu não precisei pegar sabe porque um extintor, por exemplo, e acionar. Então, qual tipo de extintor que seja para água, para combustível? Desculpa, para combustível, para madeira. Você não vale, Cíntia, que você sabe dessas coisas, você não vale. E aí, nós que somos leigos, ficamos assim, mas tem que fazer esse treinamento? Para quê?
E agora pensa o pai, que você convida o pai, no mínimo para ir reunião de pais, que já não vai, quem dirá para fazer um exercício de prevenção no prédio. Então, tem várias coisas acontecendo, né? Assim, eu quero ter o direito, mas eu não quero exercer o meu dever. Meu Deus do céu. Eu quero que me mostre, nem cobro, né? Me mostre a BITS, me mostre isso, mas assim, eu não quero ir lá fiscalizar. Mas também ninguém pede essas coisas, Luiz. Não, porque assim, eu acho que... Mas eu também vou falar uma coisa, né, para vocês. Se a gente pensar nisso, você vai pedir para quê? A gente não acredita no ser humano, né? Porque também é muito difícil. Vocês trabalham com isso, acho que é mais difícil ainda conceber essas coisas. Porque é muito difícil você imaginar que você tem a irresponsabilidade de fiscalizar um negócio que você sabe que está errado e permitir, e o outro fazer um negócio como esse, né? Sabendo que são, vamos dizer que nem fossem crianças, mas que são pessoas que vão estar ali, né? Então, na verdade, o ser humano é muito... Esse negócio de dinheiro e gente é uma mistura muito complicada, que a gente já viu nessas últimas tragédias, né? Como de Brumadinho, que também tem tudo a ver com a ganância, né? Mas é muito complicado porque a pessoa ela tem que ter uma falta assim, de consideração pelo próximo, que é uma coisa absurda, né? Vai fazer um ano que o prédio caiu no centro de São Paulo. Que a gente nem lembra mais, porque tanta desgraça já aconteceu depois daquilo, que se bobear está tudo do mesmo jeito lá. Exatamente a mesma coisa. A prefeitura fez a fiscalização, o prédio estava abandonado. Não, calma que a prefeitura depois disso fiscalizou uns 30. Que não aconteceu nada também, que nem fechou. Depois já esqueceram disso também. Aquele especificamente, todo mundo via, era visível. Né? O laudo dizia que não se permitia. É igual aquele em frente à avenida do Mercadão, que demorou não sei quantos milhares de anos para eles implodirem aquilo. Então, você colocou o ser humano, você sabe que se não pode tiver dar alguma coisa errada. Pode dar. Então, Luiz, para a gente falar um pouquinho mais dessa história dos pais. O pai vai ter que se policiar um pouco para não ficar podando mais os filhos por causa do medo de perdê-los? Eu acho que assim, a conversa, o diálogo é essencial, né? Não menosprezar os sentimentos. Então, por exemplo, se eu tenho um filho que não quer mais jogar, conversar, dialogar, não forçar, porque eu posso sim gerar um trauma. Então, trabalhar a situação, a gente não fala de problema, a gente não discute isso à mesa. Mas eu digo aquele que nunca jogou, que a criança começa a ter demonstrações agora de que quer fazer algo que vai ficar fora de casa. Daí essas... Conversa. Dialoga, troca. Fala dos medos, fala das preocupações, porque é uma maneira de compartilhar também a minha angústia como pai. Até para você não cometer algum erro. Então, e ouvir a criança. Não, eu quero porque é importante. Não é podar, né? É claro, eu não vou colocar a criança em risco, mas dialogar, explicar os possíveis coisas que podem dar certo ou dar errado. É trazer consciência, que é o que a gente não faz. Né? Ô Luiz, você acha que essas pessoas que permitem essas coisas também precisavam de tratamento? Eu acho que todo mundo precisa de tratamento, né? Eu acho que eu sempre falo isso. Chega num determinado... Ninguém está muito normal mais, né, Cíntia? Tá vendo? Não dá. A gente o tempo todo é bombardeado. Quando você sai, e do começo do ano para cá, você sai de uma situação, quando você menos imagina, você cai em outra. Nem dá tempo de sair direito, né? Nem Fala dá que a gente tempo. não tem tempo nem de assimilar uma dor. E como foi que a gente viu ano passado, né? A gente veio num bombardeio emocional, político, econômico, financeiro, que agora a gente está tendo situações visíveis. Brumadinho, o incêndio. Na segunda-feira, me parece que teve um outro clube que também teve um princípio de incêndio. Teve um princípio de incêndio, não foi, Fábio? Na segunda-feira. Foi do Vasco, não é que você falou? Foi do Bangu. O do Bangu, exatamente. Bangu. Teve incêndio... E lá nem era container, né? Também. Não. Pois não tem nada a ver com... Parece que, eu não me engano, eu acho que foi pela parte elétrica. Também pela parte elétrica. Pela parte elétrica. As inundações do Rio de Janeiro, o acidente do helicóptero na segunda. Então, assim, agora é um outro tipo de emoção que eu estou vivendo. E como é que eu vou lidar com isso? Então... Eu, Keila, também, normal, né? Eu mais normal. Normal é muita pretensão, né? A gente achar que é normal, né, Luiz? De perto ninguém é normal, né? Mas normal no sentido de nós, por exemplo, que não estamos passando diretamente por esses problemas. Eu não estou vivenciando o problema. E, curiosamente, de uns 15 dias para cá, alguns grupos começaram a fazer intervenções em rua. Então, vai acontecer isso no centro de São Paulo, que é o que a gente chama do psicodrama. O que é a intervenção? É o pessoal... É o psicodrama. É psicólogos se propondo a fazer intervenções... Tirar as pessoas da rua. Não. Trabalhar é um processo de psicodrama. Teve uma época na prefeitura já de São Paulo que você reúne pessoas e você trabalha situações. Tá. É um modelo de psicologia comunitária. Para saber o que mais está atormentando as pessoas? O que mais está atormentando, né? Porque assim, a psicologia ainda é muito consultória, é muito difícil você trazer isso para o dia a dia.
Então você vai trabalhar em comunidades, você vai trabalhar na rua, efetivamente, numa praça, uma roda de conversa, você faz uma sessão de como um termômetro, né? É como um termômetro. E você não resolve, mas você diminui a pressão, você diminui a tensão. E claro, casos mais graves a gente acaba acompanhando, a gente indica, né? Então, assim, é conseguir colocar isso para fora. Só para completar, para não perder, assim, aonde que as pessoas estão colocando isso para fora? Ou no vício, ou na bebida, ou no jogo, ou na TV. Na violência. Na violência, né? Então, assim, aquilo vai virando uma bomba interna. Então, eu tenho que começar a botar isso para fora. Nem mais, nem a menos. É começar a tratar efetivamente da mente. Ô, Cíntia, para a gente encerrar, essas pessoas perdem registro quando acontece uma coisa dessa que passa e faz um projeto como esse que está todo errado? Sim, sim. Mas as famílias é que tem que pedir isso? Ou Não, a própria Ministério Público? Lá provavelmente não tinha nem projeto, né? Aí lá não tinha o projeto, você não tinha nem o local lá certo, né? No contexto normal, né, quando você tem qualquer tipo de problema, né, que dentro da edificação que gere uma morte ou mesmo durante a execução da obra, a gente acaba tendo que o responsável técnico que solicitou todo aquele processo que fez a parte de acompanhamento e execução ou pediu, né, o alvará, responder por isso. Ele acaba respondendo por isso. Então, ele fica o responsável e ele perde, né? Normalmente o direito, aí vai para dentro do Conselho Regional de Engenharia, vai para um juizado interno, né? Uma avaliação interna, onde se decide como que vai ficar, ou suspensão, depende do nível aí que atingiu, qual a gravidade, né? Ô, Fábio, e no seu caso também, você trabalha dentro especificamente de um condomínio, não é? É, condomínio. Que é o quê? Uma empresa que faz é uma fiscalização mesmo que vocês fazem? A fiscalização, na verdade, é feita pela prefeitura, né? Então vocês são pelo Corpo de responsáveis... Bombeiros. Eu trabalho mais na área da segurança patrimonial. Ou seja, né? Dentro de condomínios, né? Ou comercial, né? Mas daí, por exemplo, vocês sabem aquilo vocês têm conhecimento daquilo que tem que ser feito ali dentro, da maneira como tem que funcionar. Sim, logo do início até o final dos aparelhos de segurança. De segurança. Né? De segurança, que no caso são câmeras, alarmes e equipamentos de incêndio. E já aconteceu, por exemplo, a situação que o Luiz descreveu, de muitas vezes vocês tentarem fazer um treinamento e as pessoas não aceitarem? Tem. Geralmente a gente tenta colocar o treinamento até para moradores, né? Mas numa reunião, né? Para moradores do condomínio, mas são poucos que aparecem, uma ou duas pessoas que aparecem. Então fica difícil, né? Depois, nossa, pelo amor de Deus. Fica muito difícil. Você que trabalha ou mora num lugar como esse, você tem que aprender a fazer isso, a obedecer essas regras para não ter problema. Quero agradecer os convidados de estarem aqui com a gente hoje, mas antes de terminar, eu quero te lembrar só uma historinha muito rápida. Sabe que na época de Jesus tinha um homem chamado José de Arimateia. José de Arimateia, ele era como se fosse nos dias de hoje um senador. Então ele era uma pessoa muito importante, que tinha uma influência muito grande no governo. Quando Jesus morreu, até que se você não for evangélico, você conhece a história que Jesus morreu, foi crucificado, ficou lá, ficou vivo e eles foram deixando ele morrer aos poucos, sofrendo muito e tal. Daí o que eles queriam fazer? Eles queriam tirar Jesus de lá e jogar em qualquer lugar. Acontece que as pessoas que criam que ele realmente tinha morrido para nos salvar, para acontecer o que acontece hoje, de nos permitir viver, as pessoas queriam que ele tivesse um enterro digno. E o José de Arimateia, mesmo sabendo que ele corria riscos, porque afinal de contas foi o governo, vamos dizer assim, né, que foi o governo que o condenou, que o matou, ele foi lá e ele queria que Jesus fosse embalado na melhor roupa, porque aquelas pessoas eram embaladas como múmias, em lençóis, para que ele fosse enterrado. Daí o José de Arimateia ele não poupou esforços para que o Senhor tivesse um enterro digno, porque ele sabia da ressurreição, que no terceiro dia Jesus ia ressuscitar. E ele sabia da importância de você valorizar aquilo que tinha valor. E não existia nada naquele mundo mais valoroso do que aquilo que o Senhor tinha feito por nós. E hoje nós vemos que as nossas autoridades, elas nem de longe têm essa concepção, porque nós somos o corpo de Cristo. Aquele que foi enterrado ali, ele só foi enterrado para nós estarmos aqui hoje. Você pode até não acreditar em religião, mas existe um Deus que muda a nossa história e você precisa entender que Deus é um Deus que muda a nossa história de uma maneira sobrenatural. E ele entendeu isso e é por isso que ele valorizou aquele momento e fez com que o Senhor tivesse o melhor. E nós precisamos ter pessoas nos representando que tenham esse espírito de querer que nós
possamos ter o melhor. Porque essa falta de amor próprio, na verdade, é que está fazendo com que essas coisas aconteçam. Com que as pessoas liguem para nada, na verdade. Não vejam o ser humano que não é conhecido dele como alguém que realmente merece respeito. No teu dia a dia também faça isso. Não é porque você não conhece aquela pessoa que está na rua, você nem conhece aquele mendigo. Você não sabe se ele era um médico e que de repente teve uma frustração e está ali. Você não precisa pegá-lo e levá-lo para casa, mas também não precisa chutar e nem botar fogo nele, que é o que muita gente faz. No teu dia a dia, ensina o seu filho a fazer da mesma forma. Pode ser que teu filho não tenha passado por aquela situação, mas existem outras situações que também são graves e são difíceis, podem não matar a gente, mas matam os nossos sonhos. Então você não deixe que as coisas menos importantes, como o dinheiro, como a ganância, tomem conta daquele que é o teu sentimento, que é o sentimento que Deus colocou no nosso coração, que é o amor ao próximo, que é o mais importante. Quando você ama o próximo, você aprende a se amar porque você o vê em você mesmo e você te enxerga nele. É isso que você tem que fazer. Então, que Deus te abençoe, que essa nossa conversa hoje realmente te edifique, que você entenda a importância de você ensinar o teu filho a valorizar aquilo que realmente tem valor. Um beijo, Deus te abençoe.